Eu não gosto desse filtro. Mas enfim, eu vim contar um negócio pra vocês, que eu vou fazer uma enquete, tá? Pra vocês verem aí. Vou fazer uma enquete, aí vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Eu acho que eu vou postar 10 e meio ou 10 e pouco agora mesmo. Eu vou fazer rapidinho a enquete, eu vou tirar alguns printzinhos, vou fazer a enquete. Quero saber vocês aí. E também comenta bastante no meus vídeos que dê pra comentar, tá? Muito obrigada, porque, tipo, em 10 minutos meu vídeo já bateu 716 views. Isso é muito rápido pra mim. Ainda mais eu que tenho, tipo, menos de 700 inscritos, pra mim é bastante. E, assim, vocês vão lá fazer, votar na enquete. Daqui a pouquinho eu vou colocá-la pra vocês verem. E também comenta bastante nos meus vídeos, tá? Que eu quero ver vocês reagindo. E me desculpa também quando eu tô postando vídeo. Acabou meu conteúdo. Acabou meu conteúdo.